Boa. Hoje vamos aqui demonstrar o computador simulado realizado aqui. Eu sou Guilherme Ribeiro Lima, da disciplina de Projeto de Circuitos Lógicos da UFBA, do semestre 2023.2. Foi pedido pelo professor Luciano Rebouços, o professor dessa matéria, para ser realizado um computador simulado, onde trabalharemos com 1 byte de informação. Teremos contador de programas de 5 bits, onde dá para fazer 32 instruções. E foi pedido no final para ser realizado um programa de calcular o fatorial. Começando aqui pela arquitetura do programa, né? Pelo que foi pedido. Aqui temos o PC, que é o contador de programa, registrador e decodificador de endereço, registrador acumulador. Aqui a memória RAM, onde vai ser escrito os valores, e a memória ROM, onde aqui está as instruções que o computador deve seguir a cada clock. Aqui temos a unidade de controle, onde tem as instruções, onde tem os bancos de registradores, e aqui a ULA, ou ALU, na tradução. Vamos começar aqui explicando cada componente dessa arquitetura do computador. Começando pelo PC, né? Aqui nós temos o PC. O que é o PC? Nada mais, nada menos do que o contador de programa. A cada pulso de clock que for sendo feito, o contador vai incrementar 1, né? Vai de 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante. Aqui temos esse jump, mas não vamos explicar ele agora por causa das instruções, que vai ser mais para frente. Voltando aqui para a arquitetura, esse contador, como eu já disse, é o contador de programa, o contador de instrução. Ele vai dizer como é que vai seguir. Esse contador, ele vem para a memória ROM. A memória ROM, como eu disse, é onde fica as instruções do programa. Você faz o programa, você grava na memória ROM e o programa vai ficar aí gravado, a instrução do início ao final. E aqui nós vamos pegar a saída dessa ROM. A saída dessa ROM vai para onde? Vai para o registrador e decodificador de endereço. O que é que esse registrador e decodificador de endereço vai fazer? Ele vai registrar o que está saindo da ROM e vai decodificar logo em seguida. Logo em seguida o que? Ele aqui pega esse endereço aqui, joga nesse distribuidor de bits aqui, onde o que vai ser feito? Os 4 bits mais significativos representam a instrução. A instrução que vai ser realizada naquele byte. Esses 4 bits menos significativos estão divididos em 2, onde um vai trabalhar com RX e outro com RY. Mas o que é esse RX e RY? São os registradores dessa arquitetura do computador, onde temos 4 registradores. Pronto. Chegamos nessa parte. O que vem agora adiante? A gente vamos pegar esse endereço que foi decodificado e vamos jogar ele para a unidade de controle. Na unidade de controle aqui temos as instruções e os registradores, que no caso são o banco de registradores. Começando pela instrução, aqui está a instrução, você pode perceber que ele tem 14, pode perceber que são 14 instruções. E como é que vamos decodificar essas instruções, né? Como é que vamos saber qual instrução estamos trabalhando? Nas instruções aqui temos umas portas AND e antes tem a porta NOT. Por que assim como a porta NOT?
porque quando for ligado aqui, quando for escrito aqui na instrução, o, o bit que for, tipo se for 2, vai ligar o igual. Aqui, vamos passando para a tabela aqui para mostrar. Quando a instrução for 2, no caso 0010 for 2, vai ligar a instrução igual. O que vai fazer? Ele vai, quer dizer que aquela instrução é para fazer a operação de igual. E no caso é o que? Verificar se Rx é igual a Ry. E aqui temos todas as instruções: igual, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, desvio de fluxo, que é o jump, que a gente já falou lá no início, mas que depois vamos voltar a explicar direito. A multiplicação, adição, subtração, copiar registrador, copiar o acumulador, que é outro registrador, que a gente ainda não falou, ler da memória de dados, armazenar na memória de dados, que é a memória RAM, essa memória de dados é a memória RAM, e encerrar o fluxo de programa. Conferindo aqui, temos todas as instruções aqui, a igual, menor, maior, e foi feita desse jeito porque é um jeito melhor, confiável, que a gente está garantindo aqui que vai funcionar, que é quando a instrução aqui for 2, vai ligar o igual ali, pronto. Voltando para a unidade de controle, essas instruções elas vão sair da unidade de controle e algumas vão ficar para participar, funcionar o banco de registradores. No banco de registradores aqui, temos essa arquitetura aqui dele. Mas como é que funciona aqui? A entrada do banco de registradores é o Rx e o Ry, que é a posição Rx e a posição Ry. Aqui, como vocês estão vendo aqui os 4 registradores que eu falei, do R0 ao R3. O clock, e aqui vamos ter a saída da memória RAM, que vamos voltar a falar, e o RA, que é o registrador acumulador. E aqui aquelas instruções, mov, RA para RX, mov, RY para RX e RDM, que é ler da memória de dados, ou seja, ler da memória RAM. E aqui temos nossas primeiras instruções que iremos explicar. Aqui é o RY. Eu vou dizer aqui, o registrador 1, por exemplo. Quando eu quiser mover o registrador 1 para o registrador 3, irei usar a instrução move RY para o RX. E como isso aqui é um buffer controlado, isso aqui vai ligar, vai passar o RY, que vem para esse input reg. Aqui também tem um reg, que é o que verifica se alguma dessas instruções foram ligadas. E esse input reg e esse onReg vão para onde? Vão para os registradores. Aqui, ó, input reg, onReg. O input reg ele está ligado diretamente ao que vai ser salvo nos registradores. E o onReg ele vai verificar qual RX está selecionado. Não, ele vai entrar nessas porta-endes. O RX que tiver selecionado, a posição do RX que estiver selecionada, quando o onReg estiver ligado e essa posição estiver ligada, vai salvar no registrador que os dois estão ligados, né? Para quem sabe, a tabela verdade da porta-endes só funciona quando tiver cada um bit de sinal. Um passa o sinal da 1. Se um tiver ligado e outro não vai passar o sinal. Então, por exemplo, se um reg estiver ligado e aqui a posição foi o R0, o que tiver no input reg vai salvar. E aqui temos um multiplexador. O que esse multiplexador faz? Ele vai pegar todos esses registradores que saíram, as saídas dos seus registradores, vai voltar aqui no RX e vai verificar qual é o registrador para ser selecionado para a operação ou para ser escrito na memória RAM.
E a mesma coisa é para o RY. Ele verifica qual é a entrada aqui, qual a posição do registrador e verifica a saída dos registradores. Pronto. Desmitificamos aqui já a unidade de controle. Voltando aqui para a arquitetura, podemos aqui explicar um pouquinho melhor a memória RAM. O que é essa memória RAM? Na minha arquitetura, eu preferi trabalhar com o RY, seleciono na posição da memória RAM que eu quero trabalhar. Aqui o STR é para gravar, é a instrução de gravar na memória RAM. E o RDM, a instrução de ler na memória RAM. E aqui é o clock que vai passando, que faz o programa rodar, né? Uma coisa que eu vou falar agora é o jump. Voltar para já logo falar do jump. Voltamos aqui para o PC. Não, melhor falar da ULA porque aqui tem a ULA aqui, a LU. Pronto. A ULA aqui, ou a LU na tradução, o que for melhor. Aqui temos aquelas instruções de operação. Essas aqui, ó. Igual, igual, maior, menor. Desvio de fluxo também, o jump também está ali na ULA. Adição, subtração e multiplicação. Essas operações estão na ULA. Por quê? Tudo aqui vai ser trabalhado com o RX, RY e o RA. Mas o RA eu não falei ainda, porque o RA vem daqui. Depois de ter selecionado o registrador, se a nossa operação selecionada for uma de comparação aqui, quais são as de comparação? Igual, menor, maior, maior ou igual, menor ou igual. Jump, o jump que é caso o RA seja igual a 1. Então, essas operações são operações de comparação. Então ela vem para cá, tem o buffer controlado para verificar se ela está sendo ligada, qual operação foi ligada. E tem essas operações aqui, que é a operação mesmo de subtração, adição e multiplicação. Essas aqui vão trabalhar com o RX e o RY, todas aqui, menos o jump, vai trabalhar com RX e RY. E aqui é a saída da ULA. Aqui, como as operações de comparação elas são um bit, são apenas um bit, nós temos que jogar nesse extensor de bit para transformar de um bit para 8 bits, ou seja, 1 byte de palavra. E para aqui, e já da operação aqui, ela já sai 8 bits, que é 1 byte de palavra. E aqui tem um multiplexador, novamente. E por que essa porta O aqui? Essa porta O está diretamente ligada só às operações aqui de subtração, adição e multiplicação. Por quê? Porque eu joguei esse operador aqui, que é esse aqui, na entrada 1 do multiplexador. Então, quando aqui for 0, que é quando nenhuma aqui está ligada, quer dizer que é para a ULA salvar as operações de comparação, que no caso é 1 bit, ou 0. E quando aqui estiver ligado, uma dessas estiver ligada, que é 1, é para a ULA e ir para a ULA a essas operações aqui de adição, subtração e multiplicação. E aqui temos outra porta O. Mais do que essa porta O aqui. Essa aqui é para registrar o RA. É para quando formos registrar lá o registrador acumulador, nós sabermos o que é para registrar.
Porque aqui temos a operação, essas operações aqui, ó, menos a do jump. Então, quando alguma dessas operações aqui tiver ligada, multiplicação, adição, subtração, menor, maior, igual, menor ou maior igual, é para ligar essa saída aqui. Então, é para quer dizer que vai registrar. Mas o que é que vai registrar? Aqui temos agora o registrador acumulador. Ela vai registrar a ULA. Então, quando aquele registrador RA estiver ligado, que é para ligar o registrador, o que tiver na ULA vai ser salvo no RA. Se tiver um número de tipo 20, aqui vai salvar no RA. E se não tiver, não vai salvar. Agora voltando aqui para o PC. Esse PC aqui pode estar meio complicado de entender, mas vamos por parte. Eu já expliquei que no computador lá, no contador, a cada clock que for passando vai salvando, né? Vai aqui, ó, 2, 3, 4, pronto. Aqui o jump está desligado normal e está contando. E o que é que tem que acontecer para o jump? No jump, quando o RA for igual a 1, o RX tem que ir para o PC, ou seja, um registrador tem que ir para o contador de programa. Então chegamos no que? Quando aqui, vamos supor aqui, o registrador de programa, o registrador é 1 e o contador está no 4, número 4. Eu entro na instrução que é do jump. Pronto, jump ligado. Vamos verificar. Aí vem lá na ULA, a instrução do jump. Caso essa saída do jump aqui, seja 1. E aqui no jump, vamos botar aqui que o registrador é 2. E dá um clock. Pronto, vai 2. Vai 2 para o contador. Mas caso a saída da ULA seja 0, mesmo o jump estiver ligado, vai contar o programa normalmente. E para deixar bem claro aqui, eu estou usando o meu contador, esse contador aqui, no gatilho de borda de descida. Por quê? Porque para não ocorrer algum erro e for executar alguma instrução seguinte e depois voltar para aquela, porque assim não dá esses bugzinhos aqui. Não é que ele vai executar a instrução seguinte, mas só para ficar mais bonito, porque às vezes aparece lá na memória ROM que está na instrução seguinte, mas está executando a instrução anterior. Então deixei no borda de descida, o sensível à borda de descida. Voltando aqui para a arquitetura do computador, eu acredito que ficou bem claro todos os programas, ou todos os componentes, todo o que o passo a passo. Aqui é o clock, que ele vai executando um por um, vai ligando, desligando, ligando e desligando, e vai executando essas instruções aqui, e vai salvando nos registradores. Acredito eu que ficou bem claro. Agora vou aqui dar uma explicada no meu programa. Pronto. Programa do fatorial de 0 a 5. Por que de 0 a 5?
porque nós trabalhamos com 8 bits, 1 byte, e o máximo que podemos fazer com isso é o fatorial de 5. Na nossa logo a primeira instrução aqui, deixando bem claro aqui, ó. Aqui é a instrução, os 4 bits mais significativos, e os 4 bits menos significativos vai ser trabalhado entre RX e RY. E aqui, depois disso aqui que eu explico, tem o valor do byte em hexadecimal, porque na memória ROM você tem que gravar ela em hexadecimal. Porque aí vai sair o bit lá em código binário para fazer todo aquele processo que a gente explicou de registrador, decodificador de endereço, instrução. Então pronto. Explicando agora o programa em si. Nossa primeira instrução é RDM R0R0, que no caso aqui é o D0, ou seja, ele vai carregar o valor de N na memória RAM para o registrador 0. Como expliquei, o RY, além de selecionar o registrador, ele seleciona a posição da memória RAM que eu quero utilizar. Loop para calcular o fatorial. Aqui vai fazer logo uma multiplicação, R0 com R1, vai mover o R0, move o resultado para R0, move RA, vai mover o resultado de RA para o registrador R0. E esse igual aqui, em vez de eu querer escrever 1 na memória RAM para fazer a subtração, adição, eu faço uma instrução igual, que é R2 igual a R2, para obter o número 1. E eu movo esse resultado, que é o número 1, para o R2. Isso daqui tem que estar sempre no jump, porque ele vai salvar sempre o número 1. Então, eu adiciono R1, 1 no R1 para fazer a multiplicação. Como falei, vai ser R0 com R1, a multiplicação. E eu vou mover esse resultado para R1, que no caso é R1 mais 1. Assim. E agora eu adiciono no R0 R2 com R0. Faço a adição de R de 1 mais R0. Mas vou explicar bem essa coisa aqui. Eu vou adicionar 1 no registrador 0 para fazer a multiplicação. Excepcionalmente para calcular o fatorial de 0 e 1. Para quem não sabe, o fatorial de 0 é 1. E o de 1 também é 1, né? Então eu movo o resultado para o R0. E aqui eu faço outro RDM. Esse aqui vai carregar o valor N na memória RAM para o registrador 3. Como eu falei aqui, R0, como eu falei, também trabalha, além do meu RY, além de trabalhar com o registrador, ele trabalha também com a posição da memória RAM. Então, aqui eu pego na posição 0 da memória RAM e levo para o registrador 3. E aqui eu faço a instrução LEC, que no caso é se ele for menor ou igual a 1. No caso aqui, se o registrador 1, que é aquele que eu vou fazer sempre acrementar 1, que no caso vai de 0, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, nesse caso. Se ele for menor que o R2, menor ou igual que o R2, quer dizer que a instrução está em 0 ou está em 1, o fatorial de 0 é de 1. Então, quando isso aqui for 1, se o caso anterior for verídico, tem um primeiro jump. Então, esse primeiro jump, ele vai selecionar esse R2, o próprio registrador 2. Você está vendo que é o registrador que eu mais utilizo, que é onde tem o número 1. Então, o número 1 vai para o contador de programa. Então, ele volta para essa primeira instrução aqui, que é de multiplicação. Esse é o primeiro loop, porque é quando eu posso fazer o fatorial de 0 e de 1. Então, o primeiro loop são essas instruções aqui. Vamos supor que já não é mais fatorial de 1, é o fatorial de 2. Pronto. Essa instrução aí já foi. Já foi. A instrução já foi. Aí,
aqui voltamos, subtrai o R0 com o R2, ou seja, além de eu adicionar, como eu falei, isso aqui é excepcionalmente para calcular o fatorial de 0 e 1. Então, o que eu adicionei agora, se não for mais 0 e 1, o fatorial de 0 e 1, não for mais o fatorial de 0 e 1, eu vou decrementar, porque eu não preciso dele. Eu só preciso dele para quando for fazer o fatorial de 0 e 1. E eu movo o resultado novamente para o R0. E agora eu faço outra comparação. Agora eu vou comparar o R3. Como eu falei aqui, é RDM e R3, que é o valor do fatorial. Eu vou comparar se esse valor N for maior ou igual que o R1. E R1, como a gente sabe, é o que está fazendo a multiplicação, é o que está sendo adicionado para sempre fazer incrementar aqui, está sempre adicionando para incrementar, fazer n vezes 0, n vezes, n vezes 0 não, desculpe, n vezes 1, n vezes 2, n vezes 3, n vezes 4, n vezes 5, pronto. Então, depois dessa comparação, tem o outro jump, que é o último jump. Esse jump, se R3 for maior ou igual a R1, vai 1 para o contador que volta para fazer aqui. Então, tipo, se eu selecionar querer fazer o fatorial do número 4 e aqui tiver em 2, 4 é maior ou igual a 2. Então, vai fazer esse jump aqui novamente para a instrução número 1, que é essa aqui. Essa aqui é a instrução 0. Porque no contador começa de 0, 1, entendeu? Pronto. Voltando aqui. Aqui finaliza todos os loops. São 2 loops que eu estou trabalhando, finaliza todos. Aqui tem o str, que é armazenar o resultado do fatorial. O resultado do fatorial vai estar em R0. Então, eu vou armazenar o resultado que está na posição R0 e vou selecionar a posição, registrador R0, e vou selecionar a posição 3 da minha memória RAM. Então, depois disso aqui, o programa encerra e pronto. Acredito que foi fácil de explicar. Agora vamos fazer algum exemplo. Vou fazer o primeiro exemplo em passo a passo e os outros vou mostrar para vocês que estão funcionando. Primeiro clock aqui, ativei aqui. Como eu disse, meu contador é sensível à borda de descida. Então, quando eu desligar esse clock aqui agora, vai executar a instrução. Pronto, executou a instrução. Aqui já está na próxima. Já executou a instrução, que foi ler o RDM e mover para o R0. Aqui eu estou fazendo fatorial de 0 aqui primeiro, para vocês verem que vai dar 1. No banco de registradores aqui vai estar 0. Pronto. Vou fazer aqui, tá? Mais um pulso de clock. Pronto, aqui vocês viram aqui que já salvou o R2 e o R1 aqui, ó. Move RA para o R1. Pronto, já estamos nessa instrução aqui. Já fez todas essas instruções aqui. Vou botar aqui para vocês verificarem. Pronto. Vai seguindo e chegamos no primeiro loop. Vou entrar aqui no PC para vocês verem. Estamos aqui. No contador aqui está 0, 1, 0, 1, 1. Aqui o resultado da ULA deu 1. O RX está em 1. Quando eu der essa próxima instrução aqui, vai ligar o jump. Pronto, ligou o jump. Vocês viram que o RX foi para o contador, foi para a primeira instrução. Porque, como eu disse, D0 é a instrução 0. Estamos trabalhando em bits. Pronto.
fez aqui. Então o programa vai seguir e tem que dar o resultado 1. Pronto. Fatorial de 0, 1. E agora vamos fazer os outros fatoriais mais rapidinhos para vocês verificarem que realmente faz o fatorial de 0 a 1. Pronto. Já deu uma lida ali porque, né, como eu disse, é sensível à borda de descida. Deixa eu ativar aqui. Pronto. Fatorial de 1, 1. Né, como eu falei, né, essa borda de descida acabei esquecendo de outro clock ali. Fazer aqui do número 2. Fatorial de 2 tem que dar 2. 2. Deixa eu ativar o clock, limpar. Vamos agora fazer o fatorial do número 3. Um clear. Ativa o clock. Fatorial de 3 igual a 6. Fatorial do número 4. Vocês vão observar que vai dar aqui um número diferente. Mas porém que estamos trabalhando aqui em hexadecimal. O hexadecimal é diferente de decimal. Então, tem que fazer todo aquele jogo para converter e que vocês depois eu vou mostrar na tela depois quando aparecer o resultado aqui, eu vou mostrar o resultado ali da conversão de hexadecimal para decimal. Fatorial do número 4. Dá um clear e ativa o clock. Fatorial do número 4 deu 18. 18, mas o fatorial de 4 não é 24. Vejam aí na tela que eu vou mostrar. Fatorial do número 4 em hexadecimal é 18. Em decimal, 18 significa 24. Vou fazer o último aqui. Fatorial de 5. Dá um clear. Fatorial, ativar o clock. Vai ser a mesma coisa do anterior, vai dar um número diferente, mas como eu disse, estamos trabalhando em hexadecimal. O fatorial do número 5 em hexadecimal dá 78. 78 em decimal equivale a 120. Encerrando aqui o vídeo e então tem que encerrar o programa aqui. HLT encerra o programa, tá com essa porta aqui negada porque quando ele sempre for, quando for 1 aqui não vai, quando for 1 aqui vai negar, vai dar 0 e não vai passar o clock. Pronto. Muito obrigado aí. Se ficou algo sem explicar direito, peço desculpa. Tentei ser bem breve e bem específico e ir direto ao ponto. Então, obrigado aí por assistir. Tamo junto.